Eu sou o Marcos Valério XR no dia 21 de julho de 2020 e eu vi o vídeo do Felipe Neto, né, que deu no New York Times, detesto essa expressão, que em inglês ele faz lá um apelo ao povo americano para que não reeleja Donald Trump, porque assim, em tese, ele enfraqueceria Bolsonaro, que, como ele explica lá, é um governante muito pior que Trump, especialmente no sentido de combate ao coronavírus. Bem, eu pessoalmente nunca gostei muito do Felipe Neto. Eu sempre disse que durante muito tempo ele foi um youtuber nocivo. Enquanto vários outros, como o próprio irmão dele, o Lucas Neto, são apenas bobões, assim, mas são inofensivos, eu considerei o Felipe Neto durante muito tempo realmente nocivo. Eu não deixava meu filho assistir Felipe Neto. Mas parece que ele está tentando se tornar mais responsável, querendo se engajar aí, tentando falar menos besteira, pelo menos superou aquela fasezinha ridícula do não faz sentido, né? Bem, sem surpresa, ele se consolida como um liberal. E quando ele diz que está entre Amoedo e Ciro Gomes, ele, de uma certa forma, está deixando bem claro que ele é um liberal total, né? Um liberal tanto nos costumes quanto na economia, embora talvez nem tanto, porque ao ponto de se aproximar um pouco de Ciro Gomes. Como Amoedo provavelmente não tem nenhuma chance eleitoral, pode ser que uma boa notícia para os ciristas, porque Felipe Neto poderia eleger Ciro Gomes. Vamos ter isso em mente. Se o Ciro mantiver a mesma proporção do eleitorado para a próxima eleição e o Felipe Neto conseguir converter pouco mais de 10% dos seguidores dele em eleitores de Ciro, ele leva o Ciro para o segundo turno. Então não é um apoio de forma alguma desprezível. É uma aliança que pode ser trabalhada. Talvez por isso Ciro Gomes tenha até meio que feito umas pagações de pau aí para o Felipe Neto. Mas bem, eu até simpatizo com a tentativa do Felipe Neto de tentar se engajar nesse sentido aí, deixando bem claro para os recém-chegados no meu canal que aqui não tem tolerância com o bolsonarista. Eu tive algumas inscrições a mais aí nas últimas semanas, e talvez pelos os vídeos mais recentes, mas sim, para deixar claro, se você não viu os vídeos mais antigos, bolsonarismo aqui é tratado como doença mental. Eu prefiro até perder alguns inscritos agora, mas mantendo uma base mais sólida. Pois bem, então o simples fato de ele estar fazendo essa oposição ao bolsonarismo, eu vejo com bons olhos. Mas é preciso deixar claro que muita gente boa está cometendo esse mesmo problema de entendimento em relação a esse relacionamento entre Trump e Bolsonaro. Muita gente está apostando muito que a derrota de Trump significaria um enfraquecimento significativo de Bolsonaro. Tem dois problemas aí. Primeiro, que a maioria das pessoas subestima o problema que é a orientação democrata hoje na política internacional, ao mesmo tempo que estão superestimando a importância do relacionamento entre Trump e Bolsonaro. Então, primeiro, quero deixar bem claro, não sou nenhum fã de Trump, eu acho ele um babaca. Eu apoiei, entre aspas, me empolguei com a eleição dele porque ele teve um discurso nacionalista, ele realmente assumiu posturas mais nacionalistas, ele realmente é um nacionalista, antítese absoluta a Bolsonaro, que não tem nada de nacionalismo ali, ele é um completo de um capacho liberal. Mas Trump tem, e eu acho até que ele beneficiou em vários aspectos econômicos os próprios Estados Unidos, sem agravar demais a intervenção externa norte-americana. Continua enchendo o saco do planeta, esses caras continuam se metendo a ser os donos do mundo, a polícia do mundo, mas eu diria que com Trump isso foi menos grave do que teria sido com Hillary Clinton. Eu penso a mesma coisa com relação a Joe Biden. Então, ainda que a Trump perder a próxima eleição fosse um golpe significativo no Bolsonaro, é uma coisa que a gente tem que pensar em termos internacionais, porque é quase certo que Joe Biden vai ter uma política externa muito mais agressiva. Para quem não sabe, Joe Biden é um dos caras que articulou todo o processo golpista do Brasil. Joe Biden esteve aqui no Brasil em 2013 para conversar com a Dilma, entre outras coisas tentando convencê-la a alterar as regras do pré-sal para beneficiar os Estados Unidos. Não foi bem sucedido.
Assim que ele saiu do Brasil, estouram as jornadas de julho. E aconteceu a mesma coisa na Ucrânia e no Egito, além de outros países que tiveram processos similares. Joe Biden é o cara que, associado inclusive a Hillary Clinton, foi um dos articuladores de todo esse processo de intervenção norte-americana na soberania dos povos. Lembrando que na Ucrânia resultou no Euromaidan, com milhares de vítimas, centenas de mortos, um processo de desestabilização social brutal. No Egito também, da famosa Primavera Árabe. No Brasil foi essa porcaria que nós tivemos aqui, né? Todos com a mesma estrutura, sendo que aqui, em alguns aspectos, foi menos grave, em outros foi pior. Então esse cara não presta, esse cara não vale nada. É bem pior que o Trump. É claro que a gente tem que ter a ressalva que quem realmente manda em Estados Unidos não é presidente, é o famoso Deep State. Mas eu diria que o Trump ele resistiu um pouco ao Deep State. O próprio fato de ele ter tirado o Steve Bannon do governo já dá um recado bem claro nisso. E o Deep State, apesar de tudo, sabe jogar com paciência, né? Ele pode simplesmente ter relaxado algumas posturas durante o governo Trump para depois avançar elas em outro momento e se concentrar em outras atividades. E agora nós estamos tendo essa pandemia aí, então fica até meio difícil fazer uma análise mais aprofundada do comportamento nesse momento. Mas assim, só para deixar claro, houve um tempo que eu diria que os republicanos eram piores que os democratas para a política externa, para o mundo em si. Hoje eu penso que está mais para o contrário. Houve um tempo que, por exemplo, comparando Bill Clinton e o George W. Bush, essa diferença foi nítida. Hoje, nota-se o contrário, comparando Obama com Trump. Então, para quem tem respeito pela soberania dos povos, para quem está preocupado com o próprio Brasil, para nos livrarmos de um assédio da potência norte-americana, trocar Trump por Biden me parece um mau negócio. Não que o Trump esteja bom, não está, mas eu realmente acho que sob a batuta de um democrata, nós já teríamos tido posturas muito mais hostis contra o Irã, contra a Coreia do Norte, contra a Venezuela, ou seja, de uma forma geral. Então esse é o primeiro ponto que você tem que considerar. Ainda que fosse valesse a pena, ainda que você considerasse essa possibilidade de enfraquecer o bolsonarismo por meio de não reeleger Trump, é preciso prestar atenção para ver se vale a pena isso do ponto de vista internacional. E voltando a esse ponto mais específico, e aí tem outra questão. Eu penso que há uma superestimação nesse relacionamento entre Trump e Bolsonaro. Bolsonaro prefere que Trump seja reeleito? Sim. De uma forma geral, há alguns elementos que os alinham. Não são elementos de reais afinidades ideológicas, como a maioria das pessoas pensam, mas uma relação de clara submissão. Ora, Bolsonaro é um capacho, está disposto a fazer qualquer coisa, para o Trump ser bom, vantajoso, claro. Mas, se realmente acha que se Joe Biden for eleito, isso significaria um baque significativo no bolsonarismo, no Bolsonaro em si? Pessoalmente eu acho que não. Embora tenha certeza que ele prefere ver o Trump reeleito e que o Joe Biden, até por um alinhamento mais claro com o liberalismo cultural, tipo dos democratas, vai ter sim um atrito estrutural, principalmente simbólico, com o Bolsonaro, mas eu tenho certeza que basta o Biden dar uma sinalizadinha assim, e Bolsonaro vai correndo lá se ajoelhar, porque a adoração dele não é contra o Trump, é pelo Trump, é pelos Estados Unidos em si, é pela ideologia norte-americana, que na essência não é tão diferente. Trump pode ter até algum discurso externo um pouco independente dessa linha, mas ele continua totalmente submisso a essa postura, igual o Bolsonaro. Tem até um discurso que parece removê-lo dessa linha ideológica norte-americana hoje, mas é só o discurso. Na prática ele é totalmente submisso aos interesses do globalismo. Então eu digo até que a situação pode ser até pior, porque se o Biden for esperto, ele pode fazer alguma coisa, pode até fazer um agrado para o Bolsonaro no começo do mandato. Isso não custaria muito caro em termos eleitorais, porque ele faria isso no começo do mandato e Bolsonaro ia correndo lá fazer tudo o que ele quisesse. Lembrando que Trump não deu nada para o Bolsonaro até hoje.
Bolsonaro entregou tudo. Deu a mãe, deu o país, abriu as pernas e não recebeu nada em troca. E se o Biden der alguma coisinha, mesmo que insignificante em troca, se ele for esperto, poderia fazer isso. Não sei se vai fazer, acho até que nem faz. De fato, esse alinhamento tem um peso simbólico muito forte. Pode apostar que os eleitores democratas aos quais o Felipe Neto se dirigiu não gostam de Bolsonaro em geral. Aliás, isso é um outro problema, né, da fala do Felipe Neto. Eu preferia que ele tivesse tentado atingir um público americano mais amplo, não apenas o eleitorado democrata, porque aqueles que são trumpistas mesmo não vão se sensibilizar com esse discurso. Mas ele quis ir direcionar, virou cabo eleitoral de Joe Biden, fazer o que, né? Escolha dele. Mas veja só, o Joe Biden poderia fazer isso. Bolsonaro vai manter a submissão aos Estados Unidos em si, vai manter sua fidelidade à bandeira norte-americana, à ideologia liberal. Guedes está aí para dar a prova disso. E qualquer coisinha que o Biden fizer pode resultar num laço até mais forte do que com o Trump, porque o Trump é um laço assim, é um laço pessoal, não é nem um laço entre países. Se o Biden for esperto, eu digo se for, ele poderia aumentar o grau de submissão e compromisso do Brasil com os Estados Unidos, simplesmente fazendo atos assim pouco significativos e pouco custosos em termos eleitorais. Então, sim, eu espero que, caso Trump seja derrotado, eu espero que o bolsonarismo enfraqueça sim. Mas eu acho que é perfeitamente possível que não faça diferença significativa e eu acho que pode até ocorrer um fortalecimento. Esse é o meu temor, né? O ideal para mim seria que o bolsonarismo caísse por si só, né? sem precisar de apoio externo. Já é absurdamente trágico que essa desgraça esteja no poder até agora, pior governante de todos os tempos no Brasil. Já é suficientemente desastroso, horrendo, desmoralizante, brutalmente trágico que chegue ao final do mandato. Se ele se reeleger, meu amigo, se ele se reeleger, eu decreto a falência desse país como nação. Não só pelo eleitorado, que se é verdade que ele mantém essa base toda mobilizada, isso por si só já é um indicativo severo da inviabilidade de uma civilização. Mas se ainda por cima a oposição não conseguir se organizar para simplesmente tirá-lo do poder, continuar disputando entre si, não tem, nós estamos totalmente ferrados. E olha que eu estou dizendo isso de uma forma completamente inédita. Eu sempre fui nacionalista, eu sempre apostei no futuro do país, sempre acreditei. Mas sinceramente, diante dessa doença psicossocial que se abateu sobre esse país nesse nível, realmente eu estou prestes a perder as esperanças, né? Espero estar enganado. Mas bem, o ponto é esse. Felipe Neto pode ser bem intencionado, mas eu acho que ele é largamente equivocado. Acho que não deveria ter sido dirigido de forma tão específica apenas ao eleitorado democrata, mas problema dele. Ele poderia ajudar a eleger Ciro Gomes, sim. Eu acho que talvez deveria se concentrar mais nisso, ou se concentrar em organizar uma frente de oposição aqui dentro do Brasil para vencer o bolsonarismo aqui dentro, em vez de contar com ajuda externa. E por fim, tenho dúvidas, e eu sugiro que vocês tenham dúvidas dessas certezas a respeito de que tirar Trump do poder dará garantia de um baque significativo no bolsonarismo. Afinal, há essa relação curiosa aí, né? Bolsonaro tem uma fidelidade absoluta com o Trump, é uma submissão, é um amor incondicional, né? Mas esse amor não é correspondido. Para o Trump é apenas amizade, ainda que a amizade é sexo, né? Porque está fudendo o Brasil. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 21 de julho de 2020, obrigado pela atenção.